no geral, a economia em depressão, digamos assim, tende a criar mais indivíduos propensos a aceitarem golpes, por exemplo, né? Então, aceitar golpes militares quando há muito crime, ou golpes quando há muita corrupção, fechamento de congresso, são as variáveis que a gente testa nesses estudos. Então, assim, a grande questão é o quão enraizado a cultura democrática está na sociedade para ela ser abalada por fatores exógenos, que são crises econômicas. A gente sabe que as crises econômicas, elas são cíclicas, elas não dependem exatamente do governante que está, né? Elas podem ser pior ou melhor administradas, mas o fator externo, o fator exógeno, pode ameaçar um sistema democrático. Esse é o grande problema. Na verdade, a gente não está dizendo que ela ameaça o sistema democrático, mas está dizendo que ela ameaça o sistema de crença na democracia. A avaliação do mundo, do indivíduo, não passa só pelo salário dele, né? Passa pelo filho estar concluindo uma graduação e aí ser chamado de doutor, ter acesso a bens e serviços que não tinha, por mais que a renda fique estática, né? As pessoas acham que a economia é o dinheiro no bolso do indivíduo diretamente. Nem sempre é. Às vezes, a situação econômica dele pode não estar na melhor dos momentos, mas outros ganhos vêm. Ter acesso a bens e serviços, né? Situação, o cara às vezes melhora a situação, condições mínimas em casa, geladeira. A gente criticou muito isso nos governos anteriores, quanto ao consumismo, né? Que a percepção de uma nova classe C era o cara ter uma geladeira e um fogão e uma televisão em casa, né? Só que isso, a televisão do cara é o lazer, a geladeira é a possibilidade de ele guardar um alimento, enfim, isso muda muito para quem não tinha. O impacto na realidade dessa pessoa, aquela televisão, aquela geladeira, um automóvel, é uma questão extraordinária. Então essa é a grande teoria que está por trás. Quando a gente decanta isso na realidade, é quando a gente pergunta isso às pessoas, né? Sua vida melhorou ou sua vida piorou? Você avalia que o país, a economia do país, que é egotrópico, é o indivíduo, né? O que ele acha sobre a sua própria circunstância. Porque pode variar. Então, assim, você pode estar num sistema que está crescendo economicamente, avaliar bem a economia do país, o país está crescendo, e a sua situação, sabe, eu fui demitido. Pode acontecer, né? O cara tem que se reorganizar no momento que o país está crescendo, ele está vendo que a inflação está controlada, os ganhos gerais estão aumentando, mas a situação particular dele está ruim. Então essas são as duas grandes divisões. Por isso que existem essas duas perguntas no questionário, no survey nacional, que é como ele avalia a questão pessoal e como ele avalia a questão do país. E aí a gente coloca essas duas questões. A gente não achou muita diferença não, mas a sociotrópica é mais importante que a egotrópica. Elas tendem, obviamente, a se covariar, né? Então, assim, no geral, o cara que está se sentindo muito mal, mesmo que o país vá bem, ele vai tender a dizer que a situação econômica do país está ruim. Está vendo que na sua própria circunstância, a avaliação do mundo passa pela avaliação individual também, né? A metodologia é o seguinte, você oferece para o cara, assim, qual que é a sua classe hoje? Baixa, média, média alta ou alta? Eram 5 opções. Aí o cara se autolocaliza, você dá um degradê para ele, né? Você não pergunta simplesmente do nada qual que é a sua classe social, porque o conceito de classe social pode, né, variar de um sociólogo para outro, você imagina a cabeça da população. E aí você oferece a ele as opções e ele se autoclassificar. Na sequência você pergunta, e há 8 anos atrás? Qual era a sua classe? Aí o cara avalia, na hora. Isso é impressionante. Há 8 anos atrás eu estava em tal classe. Mas para ele, aquilo era muito importante. Talvez o fato do filho ser doutor, fez qualquer faculdade, o filho é formado, tem um 3º grau. Isso é muito importante. O cara conseguiu um carro, o cara conseguiu uma geladeira, um troço, uma televisão. E aquilo ali impacta na avaliação sobre a autoclassificação dele na classe social. E isso capta muito mais coisa do que só a renda, né? Esse foi um dos achados importantes que nós tivemos. Trazer outros aspectos que só a renda e a escolaridade não traziam. E as pessoas que percebem a economia melhorando, elas tendem a aceitar
mais grupos que são diferentes do seu tipo de pensar. Elas tendem a odiar menos os seus adversários políticos, por exemplo. Isso é extremamente importante para o mundo que a gente está vivendo agora, né? Assim, um mundo extremamente polarizado. Para mais do que polarizado, ele está extremado, né? Assim, tem intensidade de preferência. Polarizado sempre teve, né? Eu acho que, na minha opinião, isso nunca mudou. Sempre houve polarização. Polarização política não é um problema em si, né? Ela é quando tem muita intensidade de preferência, que é o que a gente está vendo agora.